Neste vídeo, exploramos os profundos ensinamentos de Jesus sobre o Reino de Deus, um tema central em seu ministério que tem imensa importância para os cristãos hoje. Jesus falou extensivamente sobre o reino, ilustrando-o através de parábolas e ensinamentos que revelam sua natureza e importância. Suas mensagens não eram meros relatos históricos, eram percepções transformadoras destinadas a guiar os crentes em suas jornadas espirituais. O reino de Deus representa um domínio onde a vontade de Deus é realizada, caracterizada por amor, justiça e paz. Compreender esses ensinamentos é crucial para os cristãos enquanto navegam em sua fé em um mundo complexo. A relevância do reino de Deus se estende além dos textos antigos, fala ao coração da vida moderna, oferecendo uma estrutura para como podemos viver em harmonia uns com os outros e com Deus, em um momento em que a divisão e o conflito parecem prevalecer. Os princípios do reino nos encorajam a buscar unidade, compaixão e serviço aos outros. Os ensinamentos de Jesus nos desafiam a refletir sobre nossos valores e prioridades, nos exortando a incorporar o amor e a graça que ele exemplificou. Ao abraçar esses ensinamentos, podemos experimentar uma transformação profunda em nossas vidas, promovendo um sentimento de propósito e conexão com o divino. O poder transformador do reino de Deus é evidente na maneira como ele inspira os indivíduos a agir com justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente. À medida que exploramos esses ensinamentos, convidamos você a considerar como eles podem impactar sua vida e o mundo ao seu redor, encorajando uma compreensão mais profunda do que significa viver em conformidade com a vontade de Deus. Junte-se a nós enquanto desvendamos a riqueza da mensagem de Jesus e suas implicações para nossas vidas hoje. Ao examinarmos a importância do reino de Deus nos ensinamentos de Jesus, encontramos um conceito profundo que abrange tanto uma realidade presente quanto uma promessa futura. Jesus frequentemente falava sobre o reino, enfatizando que não é apenas uma esperança distante, mas uma experiência atual disponível a todos que o buscam. Essa dualidade é essencial para entender a plenitude de sua mensagem. O reino de Deus é descrito como estando entre nós, uma presença transformadora que convida os indivíduos a um relacionamento com Deus e uns com os outros. É um domínio onde amor, graça e justiça reinam, e onde os crentes são chamados a viver esses valores em suas vidas diárias. Essa realidade presente do reino nos encoraja a nos envolver ativamente em nossas comunidades, promovendo paz e reconciliação, incorporando os ensinamentos de Jesus de maneiras tangíveis. Ao mesmo tempo, o reino de Deus também representa uma promessa futura, uma esperança para o que está por vir. Jesus falou de um tempo em que o reinado de Deus seria plenamente realizado, onde sofrimento, injustiça e divisão seriam erradicados. Esse aspecto futuro do reino proporciona aos crentes um sentimento de esperança e propósito, lembrando-nos de que nossas lutas atuais não são em vão. A promessa do reino nos encoraja a perseverar diante dos desafios, sabendo que uma realidade maior nos aguarda. Essa compreensão pode trazer imensa paz, pois nos assegura que fazemos parte de um plano divino que transcende nossas circunstâncias imediatas. Ao reconhecer o reino tanto como uma realidade presente, quanto como uma promessa futura, podemos cultivar um senso mais profundo de propósito em nossas vidas, alinhando nossas ações com a vontade de Deus e contribuindo para a realização de seu reino na terra. Além disso, entender o conceito do reino de Deus nos convida a refletir sobre nossas prioridades. Em um mundo repleto de distrações e valores concorrentes, é essencial considerar como nossas vidas
se alinham com os princípios do reino, Jesus desafiou seus seguidores a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, enfatizando que quando priorizamos nosso relacionamento com Deus e os valores de seu reino, todas as outras coisas se encaixam. Este chamado para priorizar o reino nos encoraja a avaliar nossos compromissos, nossos relacionamentos e nossas buscas. Estamos investindo nosso tempo e recursos de maneiras que refletem o amor e a justiça do reino? Estamos promovendo relacionamentos que incorporam a graça e a compaixão que Jesus ensinou? Ao refletirmos sobre essas questões, podemos começar a identificar áreas em nossas vidas que podem precisar de realinhamento. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino servem como uma luz orientadora, iluminando o caminho para uma vida rica em propósito e realização. Quando abraçamos os valores do reino, nos sentimos atraídos para uma comunidade de crentes que compartilham uma missão comum: amar uns aos outros, servir aqueles que estão necessitados e trabalhar em prol da justiça e da paz. Esse senso de comunidade é vital, pois proporciona suporte e encorajamento enquanto nos esforçamos para viver nossa fé de maneira prática. Além disso, o poder transformador do reino de Deus pode ser visto nas vidas daqueles que abraçaram seus ensinamentos. Muitas pessoas experimentaram mudanças profundas em seus corações e mentes. Enquanto buscam viver de acordo com os princípios do reino, essa transformação muitas vezes leva a um maior senso de paz, propósito e realização. À medida que os crentes encontram alegria em servir aos outros e contribuir para o bem comum, o reino nos convida a sair de nós mesmos e nos envolver com o mundo ao nosso redor, fomentando um espírito de generosidade e compaixão. Em conclusão, a importância do reino de Deus nos ensinamentos de Jesus não pode ser subestimada. Ele representa uma realidade presente que nos chama a viver nossa fé ativamente, enquanto também oferece uma promessa futura que instila esperança e propósito em nossas vidas. Ao entender e priorizar os valores do reino, podemos experimentar uma jornada transformadora que não apenas impacta nossas próprias vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Encorajamo-lo a refletir sobre suas próprias prioridades em relação ao reino de Deus, considerando como você pode incorporar seus princípios em sua vida diária. Ao nos engajarmos com os ensinamentos de Jesus, que sejamos inspirados a buscar o reino primeiro, permitindo que seu poder transformador molde nossas vidas e o mundo que habitamos. Em Mateus 6, Jesus apresenta um poderoso ensinamento que enfatiza a importância de priorizar o reino de Deus em vez de preocupações materiais. Esta passagem é particularmente relevante em nosso contexto moderno, onde a busca por riqueza e posses frequentemente se sobrepõe aos valores espirituais. Jesus desafia seus seguidores a mudar o foco dos tesouros terrenais para as riquezas eternas encontradas no reino de Deus. Ele nos lembra que as posses materiais são temporárias e podem ser facilmente perdidas ou destruídas, enquanto os tesouros do reino são eternos. Ao buscar primeiro o reino de Deus, somos convidados a cultivar uma mentalidade que valoriza o crescimento espiritual, os relacionamentos e os atos de serviço, em vez da acumulação de riquezas materiais. As implicações de buscar o reino de Deus em vez de preocupações materiais são profundas. Quando priorizamos o reino, começamos a ver a vida através de uma lente diferente. Nossas decisões, ações e relacionamentos tornam-se influenciados pelo nosso compromisso com a vontade de Deus, em vez de pressões sociais ou ganho pessoal. Essa mudança de perspectiva pode levar a uma vida mais plena e significativa, à medida que aprendemos a encontrar alegria em dar, servir e amar os outros. Jesus enfatiza
que nossos corações seguirão o que valorizamos, nos instando a investir nas coisas que realmente importam, menos compaixão, bondade e justiça. Ao focarmos no reino, podemos nos libertar da ansiedade e do estresse que muitas vezes acompanham a busca incessante pelo sucesso material. Em vez de sermos consumidos pela preocupação com nossas necessidades, podemos cultivar um senso de paz e contentamento, confiando que Deus está ciente de nossas circunstâncias e nos proverá. Um dos aspectos mais reconfortantes do ensinamento de Jesus em Mateus 6 é a promessa de que Deus atenderá às nossas necessidades quando priorizarmos a Ele. Jesus nos encoraja a não nos preocuparmos com nossas necessidades básicas, como alimento e vestuário, lembrando que nosso Pai Celestial sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Essa promessa é um chamado à fé, convidando-nos a confiar na provisão e no cuidado de Deus. Quando alinhamos nossas vidas com os valores do reino, podemos ter a certeza de que Deus cuidará de nós. Isso não significa que sempre teremos uma abundância de bens materiais, mas sim que teremos o que precisamos para cumprir nosso propósito e viver nossa vocação. Essa segurança pode nos libertar do medo da escassez e nos permitir focar em servir os outros, sabendo que Deus é nosso provedor supremo para alinhar nossas vidas diárias com o ensinamento de Jesus sobre priorizar o reino de Deus. Podemos adotar passos práticos que reflitam nosso compromisso com esse princípio. Primeiro, podemos começar avaliando nossas prioridades e analisando como gastamos nosso tempo, energia e recursos. Estamos investindo em atividades que nos aproximem de Deus e promovam nosso crescimento espiritual? Estamos nos envolvendo em relacionamentos que reflitam o amor e a graça do reino? Reservar tempo para oração, meditação e estudo das Escrituras pode nos ajudar a aprofundar nossa compreensão da vontade de Deus e fortalecer nosso relacionamento com Ele. Outro passo prático é praticar a generosidade e o serviço. Quando priorizamos as necessidades dos outros, incorporamos os valores do reino e demonstramos nosso compromisso com os propósitos de Deus. Isso pode assumir muitas formas, desde o voluntariado em nossas comunidades até o apoio a organizações de caridade que estejam alinhadas com nossos valores. Ao dar nosso tempo, talentos e recursos, não apenas abençoamos os outros, mas também experimentamos a alegria que vem de viver nossa fé em ação. Além disso, podemos cultivar um espírito de gratidão e contentamento em uma cultura que muitas vezes promove a insatisfação e a comparação. É essencial focar nas bênçãos que temos em vez do que nos falta. Refletir regularmente sobre aquilo pelo qual somos gratos pode mudar nossa mentalidade e nos ajudar a apreciar a abundância em nossas vidas, mesmo que não corresponda sempre aos padrões sociais de sucesso. Essa prática pode reforçar nossa confiança na provisão de Deus e nos lembrar da riqueza da vida encontrada em relacionamentos e experiência, em vez de posses materiais. Por fim, podemos criar espaços intencionais em nossas vidas para adoração e comunidade. Participar de comunhão, oração e adoração com outros crentes pode fortalecer nosso compromisso em buscar o reino de Deus. Fazer parte de uma comunidade que compartilha nossos valores pode proporcionar apoio e encorajamento enquanto enfrentamos os desafios de priorizar o reino em um mundo materialista. O ensinamento de Jesus em Mateus 6 sobre priorizar o reino de Deus em relação às preocupações materiais nos convida a reavaliar nossas vidas e alinhar nossas prioridades com a vontade de Deus. Ao buscar o reino em primeiro lugar, podemos experimentar a paz e a segurança que vem de confiar
na provisão de Deus. À medida que tomamos passos práticos para incorporar esse ensinamento, podemos cultivar uma vida que reflete os valores do reino, levando, em última análise, a uma existência mais plena e com propósito. Abracemos esse chamado para priorizar o reino de Deus, sabendo que, ao fazê-lo, estamos participando de uma história maior de amor, graça e transformação. As bem-aventuranças, encontradas em Mateus 5, apresentam uma redefinição radical do que significa ser abençoado aos olhos de Deus. A primeira bem-aventurança afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa afirmação profunda nos convida a explorar o significado de ser pobre de espírito e sua importância dentro do contexto do reino de Deus. Ser pobre de espírito refere-se a um profundo senso de humildade e reconhecimento de nossa necessidade espiritual diante de Deus. É um reconhecimento de que, além dele, somos espiritualmente falidos e incapazes de alcançar a justiça por conta própria. Essa atitude contrasta fortemente com a autossuficiência e o orgulho que frequentemente caracterizam a natureza humana. A importância de ser pobre em espírito, no reino de Deus, não pode ser subestimada. Em um mundo que muitas vezes valoriza poder, riqueza e status, Jesus eleva os humildes e os mansos. O reino dos céus não é reservado para os orgulhosos ou autossuficientes. Pelo contrário, está aberto àqueles que reconhecem sua necessidade pela graça e misericórdia de Deus. Esta bem-aventurança estabelece o tom para todo o Sermão da Montanha, enfatizando que a verdadeira beatitude vem de um coração que é humilde e dependente de Deus. Quando abraçamos nossa pobreza espiritual, nos posicionamos para receber a abundante graça que Deus oferece. É através dessa humildade que podemos entrar em um relacionamento genuíno com Ele, reconhecendo nossa necessidade por sua orientação, perdão e força. Humildade e dependência de Deus levam a bênçãos de várias maneiras. Quando somos pobres em espírito, cultivamos uma postura de abertura e receptividade à obra de Deus em nossas vidas. Essa dependência promove um relacionamento mais profundo com Ele, à medida que aprendemos a confiar em sua sabedoria e força, em vez de nossa própria compreensão. Nesse estado de humildade, é mais provável que busquemos a vontade de Deus e alinhemos nossas vidas com seus propósitos. Esse alinhamento traz uma sensação de paz e plenitude que transcende o sucesso mundano. Além disso, ser pobre em espírito nos permite estender graça e compaixão aos outros. Reconhecendo que todos nós precisamos da misericórdia de Deus, isso cria uma comunidade de crentes que apoiam e elevam uns aos outros. Refletindo os valores do reino em toda a Bíblia, encontramos numerosos exemplos de figuras que exemplificaram a atitude de ser pobre em espírito. Uma dessas figuras é o rei Davi. Apesar de seu status como rei, Davi consistentemente demonstrou humildade e dependência de Deus. No Salmo 51, após seu pecado com Batseba, Davi clama a Deus por misericórdia, reconhecendo seu quebrantamento e necessidade de perdão. Ele escreve: os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O reconhecimento de Davi de sua pobreza espiritual e seu arrependimento sincero exemplificam a essência de ser pobre em espírito. Sua humildade permitiu-lhe receber a graça e a restauração de Deus, levando a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Outra figura bíblica que incorpora essa atitude é o apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, Paulo era um fariseu zeloso, orgulhoso de suas realizações religiosas. No entanto, após encontrar Cristo no caminho para Damasco, ele passou por uma transformação profunda. Em Filipenses 3:7-8,
Paulo reflete sobre suas conquistas anteriores, afirmando: "Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo." Paulo reconheceu que sua dependência anterior de sua própria justiça era fútil e que o verdadeiro valor é encontrado em conhecer a Cristo. Sua humildade e dependência de Deus o impulsionaram a uma vida de serviço e sacrifício, levando ao estabelecimento de inúmeras igrejas e à propagação do Evangelho. Além disso, o coletor de impostos na parábola de Jesus, encontrada em Lucas 18, 9-14, serve como uma ilustração pungente de ser pobre em espírito. Ao contrário do fariseu que se gabava de sua justiça, o coletor de impostos ficou à distância, batendo no peito e clamando: "Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Este humilde reconhecimento de sua pecaminosidade e necessidade da misericórdia de Deus exemplifica o coração de quem é pobre em espírito. Jesus conclui a parábola afirmando que foi o coletor de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Esta poderosa história reforça a ideia de que a humildade e a dependência de Deus são essenciais para receber sua graça e entrar no reino. Em conclusão, a primeira bem-aventura: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nos convida a abraçar uma postura de humildade e dependência de Deus. Reconhecer nossa necessidade espiritual nos permite experimentar a plenitude da graça e das bênçãos de Deus em nossas vidas. Ao refletirmos sobre os exemplos de figuras bíblicas, como Davi, Paulo e o cobrador de impostos, somos lembrados de que a verdadeira bem-aventurança vem do reconhecimento de nossa necessidade de Deus e do alinhamento de nossas vidas com seus propósitos. Em um mundo que muitas vezes valoriza a autossuficiência e o orgulho, que possamos nos esforçar para incorporar a atitude de ser pobre de espírito, abrindo-nos para o poder transformador da graça de Deus e para a vida abundante encontrada em seu reino. Em Mateus 4, encontramos um momento crucial no ministério de Jesus, enquanto ele começa a proclamar a mensagem de arrependimento. Seu chamado ao arrependimento não é meramente uma sugestão, é um convite profundo para experimentar uma transformação do coração e da mente. O arrependimento, em sua essência, envolve um reconhecimento profundo de nossas falhas e um desejo sincero de se afastar de comportamentos e atitudes que são contrários à vontade de Deus. É mais do que simplesmente sentir remorso por ações passadas. É uma decisão ativa de mudar de direção, alinhando nossas vidas com os valores do reino de Deus. Esse processo transformador requer humildade e uma disposição para confrontar nossas falhas, levando, em última análise, à renovação e ao crescimento espiritual. A urgência de responder ao chamado de Jesus ao arrependimento é enfatizada pelo anúncio da chegada do reino em Mateus 4:17. Jesus declara: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Esta afirmação significa que o reinado de Deus está irrompendo no mundo de uma nova e poderosa maneira por meio de sua presença. O reino dos céus representa uma mudança radical na forma como nos relacionamos com God e uns com os outros, oferecendo esperança, cura e restauração. No entanto, essa nova realidade também exige uma resposta. O chamado ao arrependimento é urgente, porque nos convida a preparar nossos corações para a obra transformadora que Deus deseja realizar em nossas vidas. A chegada do reino significa que o tempo para a mudança é agora. É um convite para entrar em uma nova maneira de viver que reflete o amor e a justiça de Deus. Compreender a urgência desse chamado pode nos ajudar a entender a importância do arrependimento em nossas jornadas espirituais.
A mensagem de Jesus não é de condenação, mas de esperança e renovação. Ele nos convida a deixar para trás os fardos de culpa e vergonha e a abraçar a liberdade que vem ao nos voltarmos para Ele. O ato de arrependimento abre a porta para um relacionamento mais profundo com Deus, permitindo que experimentemos Sua graça e misericórdia de maneiras profundas. É por meio do arrependimento que podemos despir-nos do peso de nossos erros passados e recomeçar, capacitados pelo Espírito Santo para viver de acordo com a vontade de Deus. Essa mudança transformadora não é um evento pontual, mas um processo contínuo de crescimento e renovação à medida que buscamos alinhar nossas vidas com os valores do reino, ao refletirmos sobre o chamado de Jesus ao arrependimento. É essencial considerar nossa própria necessidade dessa mudança transformadora em um mundo que muitas vezes promove a autossuficiência e o orgulho. Pode ser fácil ignorar nossas falhas ou desprezar a necessidade de arrependimento. No entanto, a autorreflexão é um aspecto crucial do crescimento espiritual. Devemos dedicar tempo para examinar nossos corações e vidas, perguntando a nós mesmos onde podemos estar aquém dos padrões de Deus. Existem atitudes de ira, ressentimento ou orgulho que precisamos confrontar? Estamos nos agarrando a hábitos ou comportamentos que impedem nosso relacionamento com Deus e os outros? Reconhecer nossa necessidade de arrependimento é o primeiro passo para experimentar o poder transformador da graça de Deus. Incentivar os espectadores a se engajar nessa autorreflexão pode levar a um crescimento espiritual significativo. Uma maneira prática de fazer isso é através da oração e meditação. Reservar um tempo para sentar em silêncio diante de Deus, convidando o Espírito Santo a revelar áreas de nossas vidas que precisam de atenção, pode ser uma experiência poderosa. Manter um diário também pode ser uma ferramenta útil para processar nossos pensamentos e sentimentos, nos permitindo articular nossas lutas e desejos de mudança à medida que identificamos áreas específicas onde precisamos nos arrepender. Podemos apresentar isso a Deus, buscando o seu perdão e orientação. Além disso, engajar-se em comunidade pode proporcionar apoio e responsabilidade enquanto navegamos em nossas jornadas de arrependimento. Compartilhar nossas lutas com amigos ou mentores de confiança pode fomentar um ambiente de graça e compreensão, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossa necessidade de transformação. Participar de pequenos grupos ou comunidades de igreja que enfatizam o crescimento espiritual também pode nos encorajar a buscar o arrependimento coletivamente, criando uma cultura de abertura e vulnerabilidade. No final, o chamado de Jesus para o arrependimento é um convite para experimentar a plenitude da vida no reino de Deus. É um chamado para deixar o passado para trás e abraçar a novidade que vem de alinhar nossos corações e mentes à vontade de Deus. Ao responder a esse chamado, podemos confiar que Deus é fiel em nos encontrar em nossa fragilidade, oferecendo cura e restauração. A jornada do arrependimento pode nem sempre ser fácil, mas é um passo necessário para experimentar a vida abundante que Jesus promete. Em conclusão, examinar o chamado de Jesus ao arrependimento em Mateus 4 revela sua natureza transformadora e urgência. O arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos prepara para a chegada do reino do céu. Ele nos convida a confrontar nossas falhas e a abraçar a graça que Deus oferece. À medida que refletimos sobre nossa própria necessidade de arrependimento, que possamos estar abertos à obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo-nos entrar na plenitude da vida que Deus deseja para nós. Respondamos a esse chamado com humildade e disposição, sabendo que ao fazê-lo, estamos participando do desdobramento do reino de Deus na terra
Em Mateus 13, Jesus compartilha a parábola do tesouro escondido, uma história breve, mas profunda, que ilustra o imenso valor do reino de Deus em comparação com as posses terrenas. Nessa parábola, Jesus descreve um homem que descobre um tesouro escondido em um campo. Reconhecendo o extraordinário valor desse tesouro, ele alegremente vende tudo o que possui para comprar o campo, garantindo que possa possuir o tesouro para si. Essa narrativa simples, mas poderosa, encapsula a essência do que significa priorizar o reino de Deus acima de tudo. O tesouro representa o reino, que oferece vida eterna, paz e realização que superam em muito qualquer riqueza material ou sucesso terreno. A parábola nos convida a refletir sobre o imenso valor do reino de Deus em um mundo que muitas vezes equaciona sucesso com riqueza, status e posses. Jesus nos desafia a reconsiderar nossas definições de valor e importância. O reino de Deus não é algo que pode ser quantificado ou medido por padrões mundanos. É uma realidade espiritual que traz transformação e alegria profundas. Quando encontramos o reino, somos convidados a experimentar um relacionamento com Deus que transcende nossas circunstâncias e oferece esperança em tempos de dificuldade. Esse tesouro não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente que pode moldar nossas vidas de maneiras significativas. A alegria e a realização encontradas no reino superam em muito qualquer satisfação temporária que as posses terrenas podem oferecer. Ao contemplarmos o valor do reino, devemos também avaliar o que estamos dispostos a sacrificar por ele. O homem na parábola reconheceu que, para ganhar o tesouro, precisava deixar tudo o que possuía. Esse ato de vender tudo o que tinha não foi uma perda, mas um investimento sábio em algo de muito maior valor. Jesus nos chama a um compromisso semelhante, instando-nos a examinar nossas prioridades e considerar o que poderíamos precisar renunciar para abraçar plenamente o reino. Isso pode significar deixar de lado relacionamentos prejudiciais, materialismo ou a busca implacável pelo sucesso que nos distrai de nossa jornada espiritual. A pergunta que devemos nos fazer é: o que estamos dispostos a sacrificar em prol do reino? Estamos prontos para priorizar nosso relacionamento com Deus acima de tudo, confiando que Ele proverá nossas necessidades? Incentivar os espectadores a refletirem sobre suas próprias vidas pode levar a percepções significativas sobre suas prioridades. Pode ser útil reservar um tempo para a autoanálise, considerando o que tem o maior valor em nossas vidas. Estamos investindo nosso tempo, energia e recursos em atividades que estão alinhadas com os valores do reino? Estamos dispostos a fazer sacrifícios que reflitam nosso compromisso com Deus e seus propósitos? Essa reflexão pode levar a uma compreensão mais profunda do que significa viver de acordo com os valores do reino, guiando-nos, em última análise, a uma vida mais plena e orientada por propósitos. Ao longo da história, houve inúmeros indivíduos que exemplificaram a disposição de priorizar o reino sobre o sucesso mundano. Uma dessas figuras é Jim Elliot, um missionário que dedicou sua vida a compartilhar o evangelho com o povo Aorani, no Equador. Apesar dos riscos envolvidos, Elliot e seus companheiros sentiram um profundo chamado para alcançar aqueles que nunca ouviram a mensagem de Cristo. Tragicamente, Elliot perdeu sua vida jovem ao tentar compartilhar o evangelho com essa tribo. No entanto, seu sacrifício inspirou inúmeras outras pessoas a seguir seus passos, e sua história continua a ressoar com aqueles que buscam priorizar o reino acima da segurança pessoal ou do sucesso. Elliot afirmou famosamente: ele não é tolo que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Sua vida exemplifica a verdade do tesouro escondido, demonstrando que o valor do reino supera qualquer conquista terrena.
Outro exemplo inspirador é a Madre Teresa, que dedicou sua vida a servir os mais pobres, entre os pobres, em Calcutá. Na Índia, ela sacrifica voluntariamente conforto, riqueza e ambição pessoal para viver entre os necessitados, incorporando os valores do reino por meio de seus atos de amor e compaixão. A vida da Madre Teresa foi um testemunho do poder transformador de priorizar o reino, pois ela encontrou imensa alegria e satisfação ao servir aos outros. Seu compromisso com os valores do reino não apenas impactou a vida de inúmeras pessoas, mas também inspirou um movimento global de compaixão e serviço. A parábola do tesouro escondido em Mateus 13 serve como um poderoso lembrete do imenso valor do reino de Deus, em comparação com posses terrenas. Desafia-nos a avaliar nossas prioridades e considerar o que estamos dispostos a sacrificar em prol do reino. Ao refletirmos sobre nossas próprias vidas, que possamos nos inspirar pelas histórias de indivíduos como Jim Elliot e Madre Teresa, que exemplificaram a disposição de priorizar o reino sobre o sucesso mundano. Abracemos o chamado para buscar primeiro o reino de Deus, confiando que, ao fazê-lo, descobriremos um tesouro que traz alegria, satisfação e propósito duradouros. O reino realmente vale tudo o que temos, e à medida que o buscamos de coração, encontraremos a verdadeira riqueza da vida que Deus deseja para nós. Em Mateus 13, Jesus compartilha a parábola do comerciante que busca pérolas finas, uma história breve, mas impactante, que destaca a importância de buscar ativamente o reino de Deus. Nesta parábola, Jesus descreve um comerciante que está em uma busca por belas pérolas. Ao descobrir uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo que tem para comprá-la. Essa narrativa encapsula a essência do que significa perseguir o reino de Deus com fervor e dedicação. As ações do mercador ilustram que o reino não é algo que simplesmente vem até nós. Requer intencionalidade e esforço. Assim como o mercador buscou ativamente as melhores pérolas, nós também somos chamados a buscar ativamente o reino de Deus, reconhecendo seu valor inigualável. A importância de buscar ativamente o reino de Deus não pode ser subestimada. Em um mundo cheio de distrações e prioridades concorrentes, é fácil perder de vista o que realmente importa. A parábola de Jesus serve como um lembrete de que a busca pelo reino deve estar em primeiro plano em nossas vidas. Essa busca envolve mais do que apenas esperar passivamente. Requer uma abordagem proativa em nossa jornada espiritual. Devemos estar dispostos a investir tempo e energia para entender a vontade de Deus, interagir com as Escrituras e cultivar um relacionamento com Ele por meio da oração e da adoração. O reino de Deus é um tesouro que vale a pena buscar, e é por meio dessa busca ativa que podemos experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para nós. Além disso, a parábola enfatiza a disposição de abrir mão de tudo pelo bem do reino. A decisão do mercador de vender tudo o que possui para adquirir a pérola de grande valor ilustra o compromisso radical necessário para seguir Cristo. Esse ato de sacrifício não se trata apenas de posses materiais, representa uma disposição mais profunda de soltar qualquer coisa que atrapalhe nosso relacionamento com Deus. Jesus nos chama a examinar nossas vidas e considerar o que podemos precisar se desapegar para abraçar plenamente o reino. Isso pode significar abrir mão de relacionamentos não saudáveis, do materialismo ou da busca pelo sucesso que nos distrai de nossa jornada espiritual. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos dispostos a abrir mão de tudo pelo bem do reino? Estamos prontos para priorizar nosso relacionamento com Deus acima de tudo, confiando que Ele proverá nossas necessidades?
Incentivar os espectadores a refletir sobre suas próprias vidas pode levar a percepções significativas sobre suas buscas espirituais. Pode ser útil reservar um tempo para autoexame, considerando o que tem mais valor em nossas vidas. Estamos investindo nosso tempo, energia e recursos em buscas que alinham-se com os valores do reino? Estamos dispostos a fazer sacrifícios que reflitam nosso compromisso com Deus e seus propósitos? Essa reflexão pode levar a uma compreensão mais profunda do que significa viver de acordo com os valores do reino, guiando-nos, em última análise, em direção a uma vida mais plena e orientada por propósitos. A disposição de abrir mão de tudo pelo bem do reino não é apenas um conceito teórico. Foi exemplificada por inúmeras pessoas ao longo da história. Uma dessas figuras é Dietrich Bonhoeffer, um teólogo e pastor alemão que se opôs ativamente ao regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer reconheceu o imperativo moral de enfrentar a injustiça, mesmo a um alto custo pessoal. Ele, afinal, sacrificou sua vida em defesa de suas convicções e de seu compromisso com o reino de Deus. Seus escritos, especialmente O Custo do Discipulado, enfatizam a importância da graça custosa e a disposição de seguir Cristo, independentemente dos sacrifícios exigidos. A vida de Bonhoeffer serve como um poderoso lembrete de que a busca pelo reino muitas vezes exige compromisso e sacrifício radicais. Outro exemplo inspirador é a vida de William Wilberforce, um político britânico e reformador social que dedicou sua vida a abolir o comércio de escravos no Império Britânico. Wilberforce enfrentou imensa oposição e sacrifícios pessoais em sua busca por justiça. Ainda assim, permaneceu firme em seu compromisso com os valores do reino. Seus esforços incansáveis levaram à aprovação da Lei de Abolição da Escravidão em 1833, transformando a vida de incontáveis indivíduos. A história de Wilberforce ilustra o impacto profundo que uma pessoa pode ter quando prioriza o reino de Deus acima de ganhos ou confortos pessoais. À medida que exploramos a parábola do mercador que busca pérolas finas, somos encorajados a reconhecer o verdadeiro valor de nossas buscas espirituais. O reino de Deus é um tesouro que oferece importância e satisfação eternas, superando em muito qualquer posse ou conquista terrena. Quando buscamos ativamente o reino e estamos dispostos a fazer sacrifícios por sua causa, alinhamos nossas vidas com os propósitos de Deus e experimentamos a riqueza da vida que vem de segui-lo. Em conclusão, a parábola do mercador que busca pérolas finas serve como um poderoso lembrete da importância de buscar ativamente o reino de Deus. Ela nos desafia a avaliar nossas prioridades e considerar o que estamos dispostos a abrir mão em favor do reino. Ao refletirmos sobre nossas próprias vidas, que possamos ser inspirados pelas histórias de indivíduos como Dietrich Bonhoeffer e William Wilberforce, que exemplificaram a disposição de priorizar o reino em vez do sucesso mundano. Abracemos o chamado para buscar primeiro o reino de Deus, confiando que, ao fazê-lo, descobriremos um tesouro que traz alegria, realização e propósito duradouros. O reino vale, de fato, tudo o que temos, e, à medida que o perseguimos de coração, encontraremos a verdadeira riqueza da vida que Deus deseja para nós. Em Mateus 18, Jesus apresenta um ensinamento profundo sobre humildade e fé infantil, que desafia a nossa compreensão de grandeza no reino de Deus. Quando seus discípulos o perguntaram quem seria o maior no reino, Jesus respondeu, chamando uma criança a si e afirmando: em verdade lhes digo que, se não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 18, 3. Este ensinamento enfatiza as qualidades das crianças que Jesus
valoriza, destacando a importância da humildade, confiança e dependência em Deus. As crianças possuem várias qualidades que são essenciais para entrar no reino dos céus. Uma das características mais significativas é a humildade. As crianças geralmente estão livres do orgulho e da autoimportância que podem acompanhar a vida adulta. Elas não buscam se elevar acima dos outros ou provar seu valor por meio de conquistas. Em vez disso, abordam a vida com um senso de admiração e abertura, reconhecendo suas limitações e dependência dos outros. Essa humildade permite que recebam amor e orientação sem reservas. Jesus valoriza essa atitude, pois reflete um coração disposto a se submeter à autoridade de Deus e a abraçar sua graça. Outra qualidade das crianças que Jesus destaca é a sua confiança. As crianças confiam inatamente em seus cuidadores, acreditando que eles proverão suas necessidades e os protegerão do mal. Essa confiança é um aspecto vital da fé, pois permite que as crianças abordem a vida com confiança e segurança. Jesus encoraja seus seguidores a adotar essa mesma atitude de confiança em relação a Deus, lembrando-nos de que Ele é nosso Pai amoroso, que deseja cuidar de nós. Quando confiamos na bondade e na provisão de Deus, podemos deixar de lado nossas ansiedades e medos, sabendo que Ele está no controle. Além da humildade e da confiança, as crianças exibem um senso de admiração e curiosidade sobre o mundo ao seu redor. Elas estão ansiosas para aprender, explorar e vivenciar coisas novas. Essa abertura à descoberta é uma qualidade valiosa que Jesus nos encoraja a cultivar em nossas vidas espirituais. Ao abordar nossa fé com um senso de admiração infantil, podemos aprofundar nossa compreensão de Deus e de seu reino, permitindo-nos crescer em nosso relacionamento com Ele. Encorajar os espectadores a adotar uma atitude humilde e confiável em relação a Deus é essencial para fomentar uma conexão mais profunda com Ele. Essa mudança de perspectiva requer intencionalidade e reflexão. Uma maneira prática de cultivar a humildade é através da gratidão. Ao reconhecermos regularmente as bênçãos em nossas vidas e expressarmos nossa gratidão a Deus, podemos desenvolver uma maior consciência de nossa dependência dele. Manter um diário de gratidão pode ser uma ferramenta eficaz para essa prática, permitindo-nos refletir sobre as maneiras como Deus nos providenciou e a bondade que experimentamos diariamente. Outra maneira de abraçar a fé infantil é através da oração. Jesus nos convida a ir até Ele com a simplicidade e honestidade de uma criança. Na oração, podemos expressar nossos medos, esperanças e desejos sem falsidade, confiando que Deus nos ouve e se preocupa conosco. Reservar um tempo a cada dia para oração pode nos ajudar a cultivar esse relacionamento aberto e confiável com Deus. Além disso, incorporar orações espontâneas ao longo do dia, seja em momentos de alegria, ansiedade ou gratidão, pode reforçar nossa dependência dele. Engajar-se com as Escrituras também é vital para nutrir a fé infantil. Ler a Bíblia com um senso de curiosidade e admiração pode nos ajudar a descobrir novas percepções sobre o caráter de Deus e seu reino. Abordar as Escrituras como uma criança faria buscando aprender e entender pode transformar nossa experiência de leitura. Considere utilizar histórias bíblicas ou devocionais apropriadas para a idade que ressoem com a simplicidade e a profundidade da fé infantil. Discutir essas histórias com a família ou amigos pode enriquecer ainda mais nossa compreensão e incentivar uma exploração comunitária da fé. Servir os outros pode ser uma poderosa maneira de incorporar humildade e confiança em nossas vidas diárias. Jesus nos chama
a amar e servir aqueles ao nosso redor, refletindo o coração de uma criança que está ansiosa para ajudar e compartilhar, voluntariar em nossas comunidades. Oferecer apoio a quem precisa ou simplesmente estar presente para um amigo pode cultivar um espírito de humildade e altruísmo. Esses atos de serviço nos lembram que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos e que nossas contribuições, não importa quão pequenas, podem fazer a diferença. Finalmente, criar um espaço para brincadeira e criatividade pode nos ajudar a reconectar com a maravilha infantil que Jesus valoriza. Engajar-se em atividades que trazem alegria e fomentam a criatividade, seja através da arte, música ou exploração ao ar livre, pode nos lembrar da beleza e simplicidade da vida. Esses momentos de brincadeira podem servir como um lembrete para abordar nossa fé com a mesma abertura e curiosidade que as crianças exibem. O ensino de Jesus sobre humildade e fé infantil, em Mateus 18, nos convida a abraçar as qualidades das crianças que são valorizadas no reino de Deus ao cultivar humildade, confiança e um senso de admiração. Podemos aprofundar nosso relacionamento com Deus e experimentar a plenitude da vida que Ele oferece. Ao refletirmos sobre nossas próprias atitudes e comportamentos, que possamos ser inspirados a adotar uma abordagem humilde e confiante em nossa fé, através da gratidão, oração, engajamento com as Escrituras, atos de serviço e momentos de brincadeira, podemos nutrir a fé infantil em nossas vidas diárias, nos aproximando do coração de Deus e incorporando os valores de seu reino. Em Mateus 19, encontramos um momento marcante no ministério de Jesus, quando ele instrui seus discípulos a deixarem as crianças irem até ele. Esta passagem revela não apenas o amor de Jesus pelas crianças, mas também a inclusividade do reino de Deus para todas as idades. Quando os pais trouxeram seus filhos a Jesus para bênçãos, os discípulos os repreenderam, pensando que Jesus estava muito ocupado ou era importante demais para esses assuntos. No entanto, Jesus respondeu com compaixão, dizendo: "Deixem as crianças virem a mim e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence a tais como essas." Mateus 19:14. Esta declaração poderosa ressalta a ideia de que o reino de Deus está aberto a todos, independentemente da idade, e enfatiza a importância de receber as crianças na comunidade de fé. A inclusividade do reino de Deus é um aspecto fundamental dos ensinamentos de Jesus ao longo de seu ministério. Jesus constantemente rompeu barreiras que separavam as pessoas com base na idade, status ou origem. Ao convidar as crianças a chegarem até ele, ele demonstrou que o reino não é reservado para os elite ou os eruditos, mas é acessível a todos, incluindo os mais vulneráveis e inocentes entre nós. As crianças representam um sentido de maravilha, confiança e abertura que Jesus valoriza, e sua presença no reino serve como um lembrete de que a fé não é limitada pela idade ou experiência. Essa inclusividade nos desafia a refletir sobre como vemos e tratamos indivíduos de todas as idades em nossas comunidades, encorajando-nos a abraçar um espírito de aceitação e amor. Nutrir a fé nas crianças é de importância primordial, pois elas são o futuro da igreja e do reino de Deus. A instrução de Jesus para deixar as crianças virem a Ele destaca a importância de fomentar seu crescimento espiritual desde cedo. As crianças são naturalmente curiosas e ansiosas para aprender, tornando-se receptivas aos ensinamentos de Jesus. Ao apresentá-las aos princípios da fé, amor e compaixão, podemos ajudá-las a desenvolver uma base forte que as guiará ao longo de suas vidas. Esse processo de nutrição envolve não apenas ensinar as crianças sobre Deus, mas também modelar uma vida de fé através de nossas ações
e atitude. Incentivar as crianças a se envolverem com sua fé pode assumir muitas formas. Uma maneira eficaz é através da contação de histórias. A Bíblia está repleta de histórias cativantes que ilustram o amor e a fidelidade de Deus. Compartilhar essas histórias com crianças pode despertar sua imaginação e curiosidade, ajudando-as a entender o caráter de Deus e os valores do reino. Além disso, incorporar discussões apropriadas para a idade sobre a fé pode encorajar as crianças a fazer perguntas e expressar seus pensamentos, promovendo uma compreensão mais profunda de suas crenças. Outro aspecto importante de nutrir a fé nas crianças é criar oportunidades para que elas participem de atividades de adoração e comunitárias. Envolver as crianças em cultos, grupos de oração e projetos de serviço comunitário permite que elas experimentem a alegria de ser parte de uma comunidade de fé. Essas experiências podem ajudá-las a desenvolver um senso de pertencimento e conexão com Deus e com os outros. Além disso, incentivar as crianças a servir ao lado de adultos pode instilar um senso de responsabilidade e propósito, reforçando a ideia de que todos, independentemente da idade, têm um papel a desempenhar no reino de Deus para realmente abraçar a inclusividade do reino e nutrir a fé nas crianças. É essencial criar ambientes acolhedores para o crescimento espiritual. Isso começa com a promoção de uma cultura de aceitação e amor dentro de nossas igrejas e comunidades. Quando as crianças se sentem valorizadas e incluídas, é mais provável que se envolvam com sua fé e desenvolvam um relacionamento duradouro com Deus. Esse ambiente acolhedor pode ser cultivado através de práticas intencionais, como fornecer espaços seguros para que as crianças se expressem, incentivar sua participação em discussões e celebrar suas contribuições para a comunidade. Além disso, treinar e equipar os adultos que trabalham com crianças é crucial para criar um ambiente nutritivo. Professores de escola dominical, líderes de jovens e pais devem ser encorajados a desenvolver sua própria fé e compreensão de Deus, para que possam orientar efetivamente as crianças em suas jornadas espirituais. Treinamento e apoio para aqueles que trabalham com crianças pode capacitá-los a criar experiências envolventes e significativas que promovam o crescimento espiritual. Além disso, é importante reconhecer o papel das famílias na nutrição da fé das crianças. Pais e responsáveis desempenham um papel vital na formação da compreensão de seus filhos sobre Deus e os valores do reino. Incentivar as famílias a se engajar em práticas espirituais em casa, como oração, leitura da Bíblia e discussões sobre a fé, pode reforçar as lições aprendidas na igreja e criar uma abordagem holística para o crescimento espiritual. Eventos e atividades voltados para a família também podem fortalecer os laços entre pais e filhos, ao mesmo tempo em que fomentam um compromisso compartilhado com a fé. Em conclusão, a instrução de Jesus para deixar as crianças virem a Ele, em Mateus 19, serve como um poderoso lembrete da inclusividade do reino de Deus para todas as idades. Ao abraçar essa inclusividade e nutrir a fé nas crianças, podemos ajudá-las a desenvolver uma base sólida para suas jornadas espirituais. Criar ambientes acolhedores para o crescimento espiritual é essencial para fomentar um senso de pertencimento e conexão com Deus e com os outros. Ao refletirmos sobre nossos papéis em nutrir a próxima geração de crentes, que possamos ser inspirados a nos envolver ativamente com as crianças, compartilhar o amor de Cristo e criar espaços onde elas possam crescer em sua fé. Ou a fazer isso, não apenas honramos os ensinamentos de Jesus, mas também contribuímos para o florescimento do reino de Deus para as gerações futuras. Lucas 6.
Jesus entrega uma poderosa mensagem que fala diretamente aos pobres e marginalizados, enfatizando a riqueza espiritual encontrada na humildade e na dependência de Deus. Este trecho, frequentemente referido como o Sermão da Planície, inclui as bem-aventuranças, onde Jesus pronuncia bênçãos sobre aqueles que frequentemente são ignorados pela sociedade. Ele afirma: bem-aventurados vocês que são pobres, pois deles é o reino de Deus. Lucas 6:20. Esta declaração não apenas afirma a dignidade dos pobres, mas também destaca uma profunda verdade espiritual, que a verdadeira riqueza não é medida por posses materiais, mas pelo relacionamento de alguém com Deus. A riqueza espiritual encontrada na humildade e na dependência de Deus é um tema central na mensagem de Jesus. Os pobres, neste contexto, não são meramente aqueles que carecem de recursos financeiros, são aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus e confiam nele para sustento e força. A humildade permite que indivíduos reconheçam suas limitações e busquem ajuda de um poder superior em um mundo que muitas vezes valoriza a autossuficiência e a independência. Jesus inverte essa noção ao ensinar que aqueles que são humildes e dependentes de Deus são verdadeiramente abençoados. Essa dependência cultiva um profundo relacionamento com Deus, onde os indivíduos podem experimentar seu amor, graça e provisão de maneiras profundas. Além disso, a mensagem de Jesus aos pobres traz uma promessa do reino para os marginalizados. Ao longo de seu ministério, Jesus constantemente se aproximou daqueles que eram considerados marginalizados, incluindo os pobres, os doentes e os pecadores. Ao proclamar que o reino de Deus pertence aos pobres, ele afirma seu valor e significado aos olhos de Deus. Esta promessa é uma fonte de esperança para aqueles que se sentem marginalizados ou esquecidos pela sociedade. Ela nos lembra que o amor e a graça de Deus estão disponíveis para todos, independentemente de suas circunstâncias. O reino de Deus é um lugar onde os últimos serão os primeiros, e os quebrantados e oprimidos são levantados e restaurados. Essa mensagem é particularmente relevante no mundo de hoje, onde muitas pessoas e comunidades enfrentam dificuldades econômicas, injustiça social e desigualdade sistêmica. As palavras de Jesus servem como um lembrete de que Deus vê as lutas dos marginalizados e lhes oferece um lugar em seu reino. Esta promessa não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade presente que nos convida a participar da obra de restauração e cura de Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a incorporar essa mensagem, defendendo os pobres e marginalizados em nossas comunidades, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e suas necessidades atendidas. Incentivar os espectadores a apoiar e elevar aqueles que estão em necessidade é um aspecto vital de viver a mensagem de Jesus. Existem inúmeras maneiras de nos envolvermos ativamente nessa obra, tanto individual quanto coletivamente. Uma das maneiras mais impactantes de apoiar aqueles que estão em necessidade é por meio de atos de serviço. Voluntariar-se em abrigos locais, bancos de alimentos ou organizações comunitárias pode fornecer assistência direta àqueles que estão lutando. Esses atos de serviço não apenas atendem às necessidades imediatas, mas também promovem relacionamentos e constroem comunidade, lembrando-nos de que todos somos parte da mesma família humana. Além disso, advogar por justiça social é crucial para elevar comunidades marginalizadas. Isso pode envolver aumentar a conscientização sobre questões sistêmicas que contribuem para a pobreza e a desigualdade, como o acesso inadequado à educação, saúde e oportunidades de emprego. Participar de conversas sobre essas questões e apoiar políticas que promovam a equidade e a justiça
pode ajudar a criar mudanças duradouras. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser vozes para os sem voz, defendendo aqueles que não podem advogar por si mesmos. Apoiar negócios locais e iniciativas que empoderem comunidades marginalizadas pode fazer uma diferença significativa. Ao optar por comprar em empresas pertencentes a indivíduos de origens subrepresentadas ou contribuir para organizações que fornecem treinamento para o emprego e recursos, podemos ajudar a criar oportunidades econômicas para aqueles que precisam. Isso não apenas apoia indivíduos, mas também fortalece comunidades, promovendo um senso de dignidade e autossuficiência. Além dessas ações, cultivar um espírito de generosidade e compaixão em nossas vidas diárias é essencial. Isso pode ser tão simples quanto oferecer um ouvido atento a alguém em apuros, compartilhar recursos com aqueles que estão lutando ou estar presente para amigos e vizinhos em necessidade. Pequenos atos de bondade podem ter um impacto profundo, lembrando aqueles que são marginalizados, que são vistos, valorizados e amados. Em conclusão, a mensagem de Jesus para os pobres em Lucas 6 enfatiza a riqueza espiritual encontrada na humildade e na dependência de Deus, bem como a promessa do reino para aqueles que são marginalizados. Como seguidores de Cristo, somos chamados a incorporar essa mensagem apoiando e elevando aqueles que estão em necessidade. Ao nos envolvermos em atos de serviço, defender a justiça social e cultivar um espírito de generosidade, podemos participar da obra de restauração e cura de Deus em nossas comunidades. Que lembremos que o reino de Deus é inclusivo e acessível a todos, e que nos esforcemos para refletir essa verdade em nossas ações e atitudes em relação àqueles que frequentemente são ignorados. Ao fazer isso, não apenas honramos os ensinamentos de Jesus, mas também contribuímos para a prosperidade do reino de Deus na terra. Em Marcos 1, testemunhamos a poderosa proclamação do reino de Deus à medida que Jesus começa seu ministério. Os versículos iniciais deste capítulo preparam o cenário para um movimento transformador que convida os indivíduos a responderem imediatamente à mensagem do reino. A proclamação de Jesus é clara e urgente. Chegou a hora, ele declara: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Esta declaração enfatiza a urgência de responder à mensagem do reino, instando os ouvintes a agir sem demora. O chamado ao arrependimento e à crença não é meramente uma sugestão, é um convite profundo a entrar em uma nova realidade. Jesus enfatiza que o reino de Deus não é uma esperança distante, mas uma realidade presente que requer uma resposta imediata. A frase "chegou a hora" significa que o cumprimento tão esperado das promessas de Deus está próximo. Essa urgência é um lembrete de que a oportunidade de engajar-se com o reino está disponível agora e nos chama a responder com intenção e compromisso. Em um mundo repleto de distrações e prioridades concorrentes, a mensagem de Jesus nos chama a priorizar nosso relacionamento com Deus e a buscar ativamente seu reino em nossas vidas. O poder transformador da fé em Jesus é central para a mensagem do reino. Quando os indivíduos respondem ao chamado de Jesus para se arrepender e crer, eles se abrem para um encontro que muda a vida com Deus. A fé em Jesus não é meramente um assentimento intelectual, é uma confiança profunda e pessoal que leva à transformação. Ao longo do Evangelho de Marcos, vemos inúmeros exemplos de indivíduos cujas vidas foram radicalmente mudadas através de sua fé em Jesus. Da cura dos enfermos ao perdão dos pecados, Jesus demonstrou que a fé tem o poder de restaurar, curar e redimir. Um dos exemplos mais marcantes desse poder transformador
é encontrado no chamado dos primeiros discípulos. Em Marcos 1, 16-20, Jesus chama Simão Pedro e seu irmão André, assim como Tiago e João. Eles eram pescadores, envolvidos em seu trabalho diário, mas quando Jesus os chamou, imediatamente deixaram suas redes e os seguiram. Essa resposta ilustra o profundo impacto da mensagem de Jesus e a natureza transformadora da fé. A disposição dos discípulos de deixar suas fontes de sustento e abraçar um novo estilo de vida exemplifica o compromisso radical que a fé em Jesus exige. Sua jornada com Jesus os levaria a testemunhar milagres, ensinamentos e, por fim, o estabelecimento da igreja primitiva. Incentivar os espectadores a se envolverem ativamente com a mensagem do Evangelho é essencial para experimentar o poder transformador da fé. O chamado para responder ao reino não se limita aos primeiros discípulos. Ele se estende a cada um de nós hoje. Envolver-se com o Evangelho requer intencionalidade e disposição para explorar o que significa seguir Jesus em nossas vidas diárias. Esse envolvimento pode assumir muitas formas, desde ler e refletir sobre as Escrituras, até participar de cultos e serviços comunitários. Uma maneira prática de se envolver com o Evangelho é através do estudo regular da Bíblia. Mergulhar nos ensinamentos de Jesus e nas histórias de seu ministério pode aprofundar nossa compreensão do reino e suas implicações para nossas vidas. Considere reservar um tempo todos os dias para ler um trecho dos Evangelhos, refletindo sobre seu significado e como se aplica à sua circunstância. Escrever seus pensamentos e orações também pode ajudar a solidificar sua compreensão e compromisso em viver a mensagem do reino. Além disso, participar de uma comunidade de fé pode proporcionar apoio e encorajamento enquanto você busca se engajar com o Evangelho. Cercar-se de outros crentes que compartilham um compromisso de seguir Jesus pode fomentar um ambiente de crescimento e responsabilidade. Envolver-se em pequenos grupos, estudos bíblicos ou atividades da igreja pode criar oportunidades para discussões significativas e experiências compartilhadas que aprofundam sua fé. Além disso, viver ativamente os princípios do reino em sua vida diária é uma maneira poderosa de se envolver com o Evangelho. Isso pode envolver atos de serviço, bondade e compaixão para com os outros. O ministério de Jesus era caracterizado por seu amor pelos marginalizados e seu compromisso com a justiça. Ao incorporar esses valores em nossas interações com os outros, refletimos o coração do reino e demonstramos o poder transformador da fé em ação. Por fim, a oração é um componente vital para se envolver com a mensagem do Evangelho. Através da oração, podemos buscar a orientação de Deus, expressar nossos desejos de crescimento e cultivar um relacionamento mais profundo com Ele. A oração nos permite trazer nossas preocupações, esperanças e perguntas diante de Deus, convidando-o a agir em nossas vidas e transformar nossos corações. Considere reservar um tempo dedicado para a oração, tanto individualmente quanto com outros, para buscar a presença e direção de Deus. Em conclusão, a proclamação do reino por Jesus em Marcos enfatiza a urgência de responder à mensagem do reino, o poder transformador da fé em Jesus e a importância de se envolver ativamente com a mensagem do Evangelho. O chamado ao arrependimento e à crença é um convite para entrar em uma nova realidade, onde vidas são mudadas, a esperança é restaurada e os relacionamentos com Deus são aprofundados. Ao refletirmos sobre essa mensagem, que possamos ser inspirados a responder com urgência, abraçando o poder transformador da fé e nos envolvendo ativamente com o Evangelho em nossas vidas diárias. Não devemos hesitar em buscar o reino de Deus, pois é um tesouro que traz alegria, propósito e realização duradouros. Em Marcos 4,
Jesus compartilha a parábola do grão de mostarda, uma poderosa ilustração que destaca como começos pequenos podem levar a um crescimento significativo no reino de Deus. Ele afirma: o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é o menor de todas as sementes na terra. No entanto, quando plantado, cresce e se torna a maior de todas as plantas do jardim, com ramos tão grandes que os pássaros podem pousar à sua sombra. Marcos 4, 31-32. Esta parábola encapsula a essência do crescimento do reino, enfatizando que até mesmo os menores atos de fé e obediência podem gerar resultados extraordinários. O grão de mostarda, conhecido por seu tamanho diminuto, serve como uma metáfora para o reino de Deus. Jesus usa essa imagem para ilustrar que o reino muitas vezes começa de maneiras aparentemente insignificantes. Quando Jesus começou o seu ministério, ele começou com um pequeno grupo de discípulos e uma mensagem que frequentemente encontrava ceticismo e oposição. No entanto, através de seus ensinamentos, milagres e, finalmente, seu sacrifício, o reino começou a se enraizar e florescer. Esta parábola nos encoraja a reconhecer que, não importa quão pequenos nossos esforços possam parecer, eles podem contribuir para a obra maior do reino de Deus. Assim como o grão de mostarda cresce em uma grande planta, nossos pequenos atos de fé, amor e serviço podem levar a um impacto significativo em nossas comunidades e, além, incentivar a paciência e a fé no processo de crescimento espiritual. É essencial, ao refletirmos sobre a parábola do grão de mostarda, o crescimento no reino nem sempre acontece da noite para o dia. Muitas vezes requer tempo, cuidado e perseverança. Assim como um grão de mostarda deve ser plantado no solo e cuidado antes que possa brotar e crescer. Nossas jornadas espirituais envolvem um processo de desenvolvimento que pode não ser imediatamente visível. Isso pode ser particularmente desafiador em uma cultura que muitas vezes busca resultados instantâneos e soluções rápidas. No entanto, a parábola de Jesus nos lembra que o crescimento espiritual é um processo gradual e devemos confiar no tempo de Deus. A paciência é um componente vital da fé. Quando investimos em nossas vidas espirituais, menos através da oração, estudo e atos de serviço, podemos não ver resultados imediatos. No entanto, podemos confiar que Deus está trabalhando, cultivando nossos corações e nos preparando para o crescimento que está por vir. Isso requer disposição para permanecer fiel, mesmo quando os frutos do nosso trabalho ainda não são evidentes. Assim como o grão de mostarda eventualmente se transforma em uma grande planta, nosso crescimento espiritual pode levar tempo, mas, em última análise, dará frutos de maneiras que podemos não antecipar inicialmente. Além disso, a parábola do grão de mostarda nos encoraja a reconhecer o potencial para crescimento dentro de nossas comunidades. Ao longo da história, vimos como o reino de Deus se expandiu em vários contextos, muitas vezes começando de começos humildes. Por exemplo, a igreja primitiva começou com um pequeno grupo de discípulos em Jerusalém, mas através de sua fidelidade e compromisso em espalhar o evangelho, cresceu exponencialmente. A mensagem de Cristo se espalhou por todo o Império Romano e além, transformando vidas e comunidades ao longo do caminho. Este exemplo histórico serve como um lembrete de que até mesmo as menores reuniões de crentes podem ter um impacto profundo no mundo ao seu redor. Em contextos contemporâneos, podemos observar padrões semelhantes de crescimento dentro das comunidades. Considere a história de uma pequena igreja que começa com apenas um punhado de membros. Através de sua dedicação ao serviço de sua comunidade local, podem iniciar uma despensa de alimentos, oferecer tutoria para crianças
ou apoiar famílias em necessidade. Com o tempo, esses pequenos atos de serviço podem levar a mudanças significativas na comunidade, atraindo mais pessoas para a igreja e expandindo seu alcance. O inicial grão de mostarda de fé e serviço pode crescer em um ministério próspero que impacta inúmeras vidas. Outro exemplo pode ser encontrado em movimentos de base, que começam com alguns indivíduos apaixonados, advogando por justiça social ou desenvolvimento comunitário. Esses pequenos grupos geralmente começam com recursos limitados e uma visão de mudança. No entanto, à medida que trabalham diligentemente e inspiram outros a se juntarem à sua causa, seus esforços podem levar a transformações significativas em suas comunidades. A semente de mostarda de sua visão pode crescer em um movimento que traz mudanças duradouras, demonstrando o poder da ação coletiva, enraizada na fé e no propósito. Ao refletirmos sobre a parábola da semente de mostarda, somos lembrados da importância de nutrir nossa fé e ser pacientes no processo de crescimento espiritual. Cada pequeno ato de bondade, cada oração oferecida e cada momento de serviço contribuem para a tapeçaria maior do reino de Deus. Fomos chamados a confiar que Deus está agindo, mesmo quando não podemos ver os resultados imediatos de nossos esforços. A parábola da semente de mostarda em Marcos 4 ilustra como começos pequenos podem levar a um crescimento significativo. No reino de Deus, ela nos encoraja a abraçar a paciência e a fé no processo de crescimento espiritual, reconhecendo que Deus está cultivando nossos corações e comunidades de maneiras que podem não ser sempre visíveis. Ao nos envolvermos em atos de serviço e compartilharmos a mensagem do Evangelho, podemos confiar que nossos esforços, não importa quão pequenos, podem contribuir para a expansão do reino. Que sejamos inspirados pela semente de mostarda, sabendo que com fé e perseverança podemos testemunhar o poder transformador de Deus em ação em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Em Lucas 9, encontramos um momento crucial no ministério de Jesus, quando ele envia seus discípulos para pregar o reino de Deus. Esta passagem não apenas destaca o papel do discipulado na disseminação da mensagem do reino, mas também enfatiza a importância da cura e da compaixão no ministério. Jesus capacita seus discípulos, instruindo-os a proclamar as boas novas e a demonstrar o amor de Deus por meio de atos de cura e serviço. Este comissionamento dos discípulos serve como um modelo para como nós também somos chamados a participar do trabalho do reino hoje. O discipulado desempenha um papel crucial na disseminação da mensagem do reino. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele os convidou para uma relação transformadora que os equiparia para continuar sua missão. Em Lucas 9, 1-2, lemos: Quando Jesus reuniu os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Esta passagem ilustra que o discipulado não se trata apenas de seguir Jesus, envolve ser empoderado e equipado para compartilhar sua mensagem com os outros. Os discípulos não eram apenas aprendizes, mas também participantes ativos na missão de Deus. Como seguidores de Cristo, também somos chamados a ser discípulos que compartilham a mensagem do reino. Isso significa que nossa fé não deve permanecer estagnada ou confinada às nossas vidas pessoais. Deve nos impulsionar a nos envolver com o mundo ao nosso redor. O discipulado envolve um compromisso de crescer em nosso entendimento da palavra de Deus, cultivar nosso relacionamento com Ele e compartilhar ativamente a esperança e o amor que encontramos em Cristo. Assim como os discípulos foram enviados para proclamar o reino, também somos chamados a fazer o mesmo em nossas comunidades, locais de trabalho
e famílias. Um aspecto significativo da missão dos discípulos foi a ênfase na cura e na compaixão. Jesus os instruiu a curar os enfermos e a demonstrar o amor de Deus por meio de atos tangíveis de cuidado. Isso destaca a conexão integral entre a proclamação do reino e a demonstração de compaixão. A mensagem do reino não é apenas sobre palavras, é sobre viver os valores de amor, misericórdia e justiça em nossas interações com os outros. A cura serve como um sinal poderoso da presença do reino, ilustrando o desejo de Deus por completude e restauração em nossas vidas. Em nossos próprios ministérios, somos chamados a incorporar esse espírito de cura e compaixão. Isso pode assumir muitas formas, desde fornecer assistência física àqueles que precisam até oferecer apoio emocional e encorajamento àqueles que estão enfrentando dificuldades. Ações de bondade, sejam grandes ou pequenas, podem ter um impacto profundo sobre indivíduos e comunidade. Quando nos envolvemos em ministérios compassivos, refletimos o coração de Jesus e demonstramos a realidade do reino para aqueles ao nosso redor. Incentivar os espectadores a participar da divulgação do Evangelho em suas comunidades é essencial para promover uma cultura de discipulado e compaixão. Cada um de nós tem um papel único a desempenhar na missão de Deus, e nossas contribuições importam. Aqui estão algumas maneiras práticas de se envolver. 1. Envolva-se. Ações locais. Procure oportunidades para servir em sua comunidade. Isso pode envolver o voluntariado em um banco de alimentos local, participar de esforços de limpeza comunitária ou apoiar organizações que oferecem assistência àqueles que precisam. Ao se envolver ativamente em ações, você pode compartilhar o amor de Cristo através de suas ações. 2. Construa relacionamentos. Compartilhar o Evangelho muitas vezes começa com a construção de relacionamentos genuínos. Reserve um tempo para conhecer seus vizinhos, colegas de trabalho e amigos. Ouça suas histórias, entenda suas lutas e ofereça apoio. À medida que você constrói confiança, cria oportunidades para compartilhar sua fé e a esperança que tem em Cristo. 3. Organize eventos comunitários. Considere organizar eventos que unam as pessoas, como jantares comunitários, workshops ou projetos de serviço. Esses encontros podem promover um senso de pertencimento e fornecer uma plataforma para compartilhar a mensagem do reino em um ambiente acolhedor. 4. Amor por oportunidades. A oração é uma ferramenta poderosa em nossos esforços para compartilhar o Evangelho. Ore por oportunidades de interagir com os outros, pela coragem de falar sobre sua fé e pelos corações daqueles que você encontra, para que estejam abertos à mensagem de Cristo. Confie que Deus irá guiá-lo em seus esforços. 5. Compartilhe sua história. Seu testemunho pessoal pode ser uma maneira poderosa de compartilhar o Evangelho. Seja aberto sobre sua jornada de fé e como Jesus impactou sua vida. Compartilhar sua história pode ressoar com outros e encorajá-los a explorar seu próprio relacionamento com Deus. 6. Participe de ministérios da igreja. Envolva-se nos programas de ministério e ação da sua igreja local. Muitas igrejas têm iniciativas focadas em servir a comunidade, e sua participação pode amplificar o impacto desses esforços. Seja ensinando, orientando ou fornecendo suporte, seu envolvimento pode fazer a diferença. Em conclusão, o envio dos discípulos por Jesus em Lucas 9 sublinha o papel vital do discipulado na propagação da mensagem do reino. Isso enfatiza a importância da cura e compaixão no ministério, relembrando-nos de que nossa fé deve ser ativa e engajada. Ao refletirmos sobre esta passagem, que possamos ser inspirados a participar
da divulgação do Evangelho em nossas comunidades. Abracemos nosso chamado como discípulos, empoderados pelo Espírito Santo para proclamar as boas novas e demonstrar o amor de Deus através de atos de serviço e compaixão. Juntos, podemos contribuir para a expansão do reino de Deus, trazendo esperança e cura a um mundo necessitado. Ao longo de seu ministério, Jesus transmitiu ensinamentos profundos sobre o reino de Deus, enfatizando sua natureza transformadora e a mudança radical que ele traz para nossas vidas. O reino de Deus não é meramente uma esperança futura, é uma realidade presente que nos convida a viver em alinhamento com a vontade e os propósitos de Deus. Os ensinamentos de Jesus revelam que o reino é caracterizado por amor, justiça, misericórdia e humildade, e nos desafiam a incorporar esses valores em nossas vidas diárias. Um dos ensinamentos-chave de Jesus sobre o reino é o chamado ao arrependimento e à fé. Em Marcos 1:15, Jesus proclama: chegou o tempo, o reino de Deus se aproximou, arrependam-se e creiam nas boas novas. Este chamado ao arrependimento significa uma mudança de direção, afastando-se do egoísmo e do pecado, convidando-nos a abraçar um novo modo de viver que reflita os valores do reino. É através do arrependimento que nos abrimos ao poder transformador da graça de Deus, permitindo que Ele opere em nossos corações e mentes. Outro aspecto significativo dos ensinamentos de Jesus é a ênfase no amor e na compaixão. Em Mateus 22, 37-39, Jesus resume a lei e os profetas afirmando: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. O reino de Deus está enraizado no amor, menos amor a Deus e amor ao próximo. Este ensinamento nos desafia a priorizar relacionamentos e a estender graça e compaixão àqueles ao nosso redor, refletindo o coração de Deus em nossas interações. Jesus também ensinou sobre os valores da humildade e da servidão dentro do reino. Em Mateus 20, 26-28, ele afirma: quem quiser ser grande entre vocês deve ser o seu servo, e quem quiser ser o primeiro deve ser o seu escravo. Menos assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esta radical redefinição de grandeza nos chama a adotar uma postura de humildade, reconhecendo que a verdadeira realização não vem da busca por poder ou status, mas de servir aos outros. Ao incorporar essa atitude de coração servo, contribuímos para o florescimento do reino e demonstramos o amor de Cristo em ação. O poder transformador de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus não pode ser subestimado. Quando alinhamos nossas vidas com os princípios do reino, experimentamos mudanças profundas em nossos corações, relacionamentos e comunidades. Vai ver amor, humildade e serviço promove um senso de propósito e realização que transcende as buscas mundanas. Isso nos permite participar da obra redentora de Deus no mundo, trazendo esperança e cura aos necessitados. O reino de Deus não é apenas uma realidade distante, é uma forma de viver que nos transforma de dentro para fora. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos chave de Jesus, é essencial encorajar os espectadores a tomarem medidas práticas em sua jornada espiritual. Aqui estão algumas maneiras práticas de começar a viver os princípios do reino. Abrace o arrependimento. Reserve um tempo para a autorreflexão e a oração, pedindo a Deus que revele áreas da sua vida que necessitam de transformação. Abrace o dom do arrependimento como uma oportunidade de crescimento
e renovação. 2. Pratique o amor e a compaixão. Procure oportunidades para mostrar amor e bondade àqueles ao seu redor. Isso pode envolver fazer trabalho voluntário, ajudar um vizinho ou simplesmente oferecer um ouvido atento a alguém necessitando. Pequenos atos de amor podem ter um impacto significativo. 3. Cultive a humildade. Desafie-se a adotar uma atitude de coração servo em suas interações com os outros. Busque entender suas necessidades e ofereça apoio sem esperar nada em troca. Essa humildade pode promover conexões mais profundas e refletir o coração de Cristo. Fora, engaje-se na comunidade, junte-se a uma igreja local ou grupo comunitário que se alinhe com seus valores. Fazer parte de uma comunidade de crentes pode proporcionar apoio, encorajamento e oportunidades de serviço e crescimento. 5. Estude a Escritura. Dedique tempo para ler e refletir sobre os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos. Permita que suas palavras moldem sua compreensão do reino e guiem suas ações. 6. Ore por direção. Busque regularmente a orientação de Deus através da oração. Pergunte a Ele como você pode viver os valores do reino em sua vida cotidiana e como ser capacitado para fazer a diferença em sua comunidade. Ao embarcar nesta jornada de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, lembre-se de que a transformação leva tempo. Seja paciente consigo mesmo e confie que Deus está agindo em sua vida. Cada passo que você dá em direção à incorporação dos valores do reino contribui para o seu crescimento espiritual e para o impacto que você pode ter sobre aqueles ao seu redor. Se você achou significativa esta exploração dos ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus, convidamos você a se inscrever em nosso canal para mais insights e discussões. Ao curtir e compartilhar este vídeo, você pode ajudar a espalhar a mensagem do reino e encorajar outros a se envolverem em suas jornadas espirituais. Juntos, continuemos a explorar o poder transformador de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e a participar ativamente da obra do reino. Agradecemos por nos acompanhar e que você seja abençoado ao buscar incorporar o amor e a graça de Deus em sua vida.